Estamos de volta na nossa transmissão ao vivo, continuação do vídeo que postamos antes sobre métodos de estudo bíblico. Eu tinha deixado um desafio, que ainda podem fazer, o desafio de tentar montar o próprio estudo bíblico. Tem alguns estudantes que estão juntos, então podem fazer em conjunto um estudo bíblico. E é um dos três métodos que tínhamos proposto. Ou é a leitura orante, aí tem 10 passos no que eu apresentei, mas pode ser feito em 4, tá? O círculo bíblico ou o bibliodrama. E eu vou ajudar um pouco aqui no quadro vocês a fazer isso, tá? Eu vou pegar o celular na mão para chegar mais perto do quadro e vocês poderem ver, né? Então, métodos de estudo bíblico, certo? Vamos começar pelo círculo bíblico. Aliás, vamos começar por todos eles, porque o primeiro passo é comum a todos. O primeiro passo é comum a todos, que é o momento de espiritualidade, né? Que eu incluo na espiritualidade a apresentação. Apresentação de quem? Das pessoas que estão, às vezes as pessoas não se conhecem o suficiente. Apresentação do tema, da proposta de estudo, de repente vai ser uns estudos que vão ter continuidade durante algumas semanas, alguns meses, né? Então, dizerem que etapa está. Pode ser que uma pessoa, se está numa etapa mais avançada, não tenha participado das anteriores. Né? Então, a apresentação e também do tema, o assunto desse estudo bíblico. Né? E, claro, inclui também a parte de canto. Lembra aquela história que diz: quem canta, ora 2 vezes, né? Mas também de orações, né? No caso da espiritualidade cristã, né? O Pai Nosso, por exemplo, é uma oração que se recomenda sempre, né? Que se faça, né? Porque ela reúne, né? A oração das orações. Então, este é o primeiro momento. Qual vai ser o tema? Então, nós estamos propondo o tema do Covid-19, né? Desta pandemia e o isolamento, os desafios que trouxe, né? Porque, por exemplo, se fôssemos fazer o estudo bíblico agora, já tem gente que está há 50 dias em isolamento, então já tem uma experiência. Gente que já perdeu emprego, gente que não tem o que comer, ou gente que já foi solidária com outras pessoas, ou gente que já perdeu alguma pessoa na sua família. Veja quantas questões temos para levantar a vida, né? Aqui o Covid é a vida, né? A vida que está envolvida no nosso estudo bíblico. Certo? Então, esse é o primeiro momento da espiritualidade. 2. É o próprio texto bíblico. Qual é o texto bíblico que vamos usar? Eu vou colocar um aqui, bem genérico, tá? Que é um texto bíblico que se poderia aplicar praticamente a qualquer situação de vida, mas que vai falar diferente conforme a situação de vida que a gente está colocando, que são as bem-aventuranças em Mateus. Bem-aventuranças segundo a comunidade de Mateus, né? Por quê? Porque tem as bem-aventuranças também em Lucas, né? Que também poderíamos fazer um sobre as bem-aventuranças de Mateus e outro sobre as de Lucas, para comparar. É uma boa ideia. Bem-aventurança segundo a comunidade de Mateus está no Evangelho, no capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Então, bem-aventuranças na comunidade de Mateus,
capítulo 5, versículos 1 a 12. Então, este vai ser o texto. Apresentamos o texto. O que se vai apresentar primeiro dentro deste ponto 2? Então, aqui, se for, aqui começa a se diferenciar os diferentes métodos. Tá? Mas em todos eles, vamos trabalhar, então esses 3 pontos são comuns, né? Vamos trabalhar o contexto e fazer a leitura, o contexto e fazer a leitura do texto. Por exemplo, a comunidade de Mateus é uma comunidade que reflete a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Tem vários livrinhos do Sebi sobre Mateus, é melhor esses livrinhos que já são feitos para círculo bíblico e leitura popular. Mas também você pode pegar um comentário e fazer uma introdução breve. Então, é destruído o templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Né? Esta comunidade testemunha essa violência e é obrigada a fugir, a se retirar para o lado da Síria ou da Ásia Menor, né? São refugiados e refugiadas. Né? Por isso a perseguição está tão forte, né? No final das bem-aventuranças, você vai ver no versículo 12, que se fala, bem-aventurados quando forem perseguidos, né? Perseguidas, né? Porque assim trataram os profetas antes de você. Né? E cuidado quando os elogiarem, né? Porque assim trataram falsos profetas. Então, as bem-aventuranças em Mateus estão marcadas por essa questão de ter sido testemunhas da morte, do assassinato de muitas pessoas, e principalmente muitas lideranças importantes da igreja da época apostólica, da época de Jesus. Né? E aí então a necessidade de reconstruir essa memória, de fazer uma reflexão, a partir do que Marcos já tinha, estava na comunidade de Marcos, já estava sistematizado, e de outras fontes, algumas fontes como a Marcos, outras não. Né? Então, esse é o contexto. A comunidade testemunha da violência, né, do Império Romano contra os judeus, contra os cristãos, matando gente, né, e de uma religiosidade da qual eles vêm, a religiosidade judaica, que não tinha conseguido responder a este desafio. Então, ao trazer a memória da caminhada de Jesus, então eles buscam uma nova resposta. Então, trazendo esse contexto para a vida, para o Covid-19, também um novo desafio, né? Tivemos em 1918, 1920, a famosa gripe espanhola, que teve consequências, que tem memória, famílias que têm memória de ter perdido gente nessa pandemia, mas para a grande maioria não, e primeiro não se deu muita bola, né? Achou que era, né, algo passageiro, né? E agora estamos vendo que tem umas dimensões muito maiores, mas tem essa dicotomia, né, entre pessoas que percebem que realmente o Covid-19 é algo grave e outras que acham que não, que acham que tem outros problemas maiores que o Covid-19. Então, e aí há tensões em relação a isso. Né? Então, esse é o contexto. Vamos ler o texto. Então, nós não vamos ler aqui, mas aí na comunidade iríamos ler Mateus 5 a 12. Podia ser, depende de quantas pessoas são, alguns versículos por pessoa, uma vez, e depois deixar cada pessoa fazer a sua própria leitura, e depois perguntar se lembramos de memória aquilo que está escrito. Então, a leitura do texto em 3 diferentes formas. Primeiro, o mutirão, né, de leitura, né? Onde cada pessoa lê alguns versículos, né? Um mutirão de leitura. A segunda, então, leitura pessoal. Bom, para ter leitura pessoal, cada pessoa tem que ter a sua Bíblia, né? E aí tem que ver se tem esse meio, né? Se tem, então é bom que seja feita uma leitura pessoal. Pode até se tirar cópias do texto. Se não temos muita Bíblia, mas temos uma máquina de xerox, de copiadora, tirar cópias do texto para as pessoas terem o texto. A vantagem do texto copiado é que eu posso riscar, né?
bastante, né? Sem estragar minha Bíblia. Então seria uma boa ideia, né? E 4, a memória do texto. Fazer a memória do texto. Quer dizer, então, fechamos as Bíblias, viramos as folhinhas com o texto. Que nós lembramos que diz o texto? Vamos ver, vamos tentar reconstruir as bem-aventuranças, né? E aí nós vamos então repassar. Se a gente não se lembrar de uma, lê de novo aquela lá, né? Então, com isso fizemos uma boa interiorização. Agora sim, então, se for a leitura orante, então aqui na leitura orante, aí as pessoas vão, o quarto passo é se retirar para aprofundar, né? Para se retirar, não, retiro, deixa eu apagar aqui, que eu fiz uma coisinha aqui, um retiro pessoal, né? Retiro pessoal, onde vai, né? Vai ver o que chamou mais atenção, né? Então aqui, né? Ver as ênfases, ou seja, de todas essas bem-aventuranças, quais fala mais para mim? O que fala mais para mim? Seria isso, né? A leitura orante, né? O que isto fala mais para mim? Eu posso escrever isso aí, né? Tá? Eu me sinto mais identificado com o que choram, ou com as pessoas pacificadoras, ou com as pessoas pobres, ou com as pessoas perseguidas. Eu vou fazer esse exercício, né? Aí depois vem a questão de me imaginar, então, né? Imaginar o que Deus está dizendo para mim, né? Então, imaginar a vida, né? Imaginar, então, dentro do Covid-19, do que está acontecendo. Da forma como estou vivendo o Covid-19. Dentro da forma como estou vivendo a Covid-19, ou o Covid, né? Porque o vírus, né? Um chama de a Covid, outro diz o Covid. Deixa eu ver se consigo aqui. Dentro do como estou vivendo a Covid-19, então, como eu imagino isso? Né? E aí, os outros passos, que não vou numerar aqui, porque são bastante mais, da leitura orante. Aí sigo em frente naquela leitura orante, até chegar àquele compromisso. Tá? No bibliodrama, que é o mais difícil de todos, né? Então vamos colocar bibliodrama. No bibliodrama, aqui embaixo, né? Bibliodrama. Quais são a personagem? Então, primeiro, você fala dos pobres, ou as pessoas com espírito de pobre. Espírito de pobre, pobres. Então, aí, quem vai assumir no nosso grupo estas pessoas? Quem vai ser aqui no grupo a pessoa que vai dramatizar as pessoas com espírito de pobre ou pobres? Quem vai dramatizar as pessoas que choram? As tristes, as que choram, né? Dentro do Covid-19, do que estamos vivendo. Quem vai dramatizar as pacificadoras, né? Que tem fome e sede, as pacificadoras, as que tem fome e sede de justiça, né? E assim por diante, e até chegar no final, as perseguidas, né? Então, quem vai dramatizar? Então, para cada categoria das bem-aventuranças, uma pessoa tem que dramatizar. Nós temos gente para fazer isso? Né?
Aí depende do grupo. Se não temos, então alguma pessoa vai assumir dois personagens. Ideal seria que tivéssemos um personagem, uma pessoa, para dramatizar cada uma dessas categorias de pessoas que vão aparecendo nas bem-aventuranças. E aquilo que é prometido, né? Os que choram porque se alegrarão, né? Os que têm fome e sede de justiça porque serão saciados, e assim por diante. Depois que cada pessoa assumiu estas personagens, então, o seguinte passo do bibliodrama é fazer o texto acontecer. Então, Jesus pode ser alguma pessoa, mas Jesus podia ser todos nós. Então, e Jesus disse, e quando começa, a pessoa do espírito de pobre diz assim: eu sou a pessoa que tem espírito de pobre, e diante desta pandemia, do isolamento social, do distanciamento, do que estão dizendo por aí, uns querendo voltar, outros dizendo que não é tempo, que é perigoso, eu quero dizer isto. E aí a pessoa fala. E aí essa pessoa sai e diz: eu sou a pessoa que... E assim vai cada pessoa levantando e dizendo aquilo que ela fala a partir de cada uma das categorias das bem-aventuranças. Depois que todas falem, então vem a dramatização, né? Aí vem então a reflexão. Você volta o círculo e se diz: então, o que a gente aprendeu sobre esse texto a partir deste bibliodrama? Né? O que a gente aprendeu? Eu vou virar a câmera aqui para mostrar melhor o quadro para vocês. Estou tentando fazer virar a câmera, mas você não está querendo virar. Vai virar. Aí, então, o bibliodrama. Então, as diferentes categorias: espírito de pobre, pobres, o que chora, pacificadores, que tem fome e sede de justiça, tudo, né? A dramatização, então, quando cada pessoa levanta e vai então assumir esse personagem e dizer o que tem a dizer a partir da bem-aventurança, e depois todo mundo se reúne para o que a gente aprendeu, né, sobre esse texto. O bibliodrama é simples assim, né? Vou já repassar então, no caso os três primeiros passos. Então, a espiritualidade, a apresentação, o canto, a oração, o assunto que nós estamos propondo com o Covid-19, o texto é as bem-aventuranças, então o contexto desse texto, a leitura, né? Mutirão, que cada um lê um pouquinho, a leitura pessoal e a memória do texto, né? E aí então na leitura orante, aí partimos para o retiro pessoal, ênfase, imaginar, e termina aqui, que não tinha colocado, com a reflexão de novo em comunidade, né? A reflexão conjunta, né? Onde depois dessa caminhada as pessoas vão compartilhar o que aprenderam a partir dessa leitura orante. No bibliodrama, então, a determinação das diferentes categorias de pessoas que aparecem nas bem-aventuranças, a dramatização, onde cada pessoa levanta e assume, e depois o que a gente aprendeu, né? E no círculo bíblico, então agora vamos para o círculo bíblico, vai ficar aqui embaixo, mas depois eu mostro para vocês, tá? Qual é a diferença no círculo bíblico? Que no círculo bíblico vai ter trabalho em grupos. Muito importante, né? O grupo, se um grupo pequeno, de 4, 5 pessoas, né? Mas se já for 10, eu gostaria de um grupo de 5. Porque aumenta o diálogo. No círculo bíblico, a participação de todas as pessoas e o diálogo é fundamental. Tá? Evidentemente que o diálogo também acontece no bibliodrama, não tem como não acontecer, porque cada pessoa vai assumir um personagem e vai falar, não é? E na leitura orante é o diálogo pessoal, que depois se faz o diálogo no final, né? Quando se volta e cada pessoa fala um pouco do que foi sua experiência da leitura orante e a que conclusão chegou na sua caminhada pessoal.
Então, no círculo bíblico, o diálogo é feito nos grupos. Então, primeiros 3 passos são os mesmos para o círculo bíblico, tá? Contexto, a leitura, e aí então vamos para os grupos. E nos grupos estão as perguntas. E as perguntas, lembra? Tem que levantar aquilo do triângulo que nós colocamos na apresentação anterior. Tá? O que são? Então, sobre o que esse texto diz sobre a minha experiência pessoal. Então, na experiência pessoal, na experiência comunitária e na experiência social. E aí o social vai desde um nível mais, digamos assim, próximo, municipal, estadual, nacional, até global, né? Então, eu vou virar de novo a coisa. Já está acabando a bateria do celular, eu vou mostrar. Aí vou interromper a live, tá? No círculo bíblico, então fazemos grupos. E no grupo vão as perguntas, que vão na experiência pessoal, comunitária e social, que aí inclui todos os outros níveis, né, que a gente tem. Eu já volto com mais... tenho que virar aqui. Já vou voltar então. E a gente continua lá com a experiência.